Há muito tempo atrás, como você sabe, a economia funcionava na base do escambo, só que esse sistema representava vários problemas. Para uma troca acontecer, eu precisava ter exatamente aquilo que você queria, e você precisava ter algo que eu desejasse ao mesmo tempo. Além disso, era difícil determinar o valor real de cada produto durante a troca. Esses problemas seguiram por muito tempo, até que ocorreu a invenção do dinheiro. Mas para entendermos melhor, imagine então a seguinte situação: você é um pescador e, em um bom dia de trabalho, acaba pegando mais peixes do que precisa. Sem ter onde armazená-los, com segurança, lembra que seu amigo, que vamos chamar de Brunão, ele é forte, confiável e sabe se defender muito bem. Então você pede ajuda. Brunão, pesquei alguns peixes a mais e não tenho aonde guardar. Você pode guardar esses para mim? Pode ficar com 2 como pagamento pelo seu serviço. Brunão aceita, e para garantir o acordo, entrega a você um papel escrito "Vale 10 peixes sob a proteção de Brunão". Esse papel funciona como uma promessa, um certificado que representa o valor dos peixes guardados. No dia seguinte, você vai à feira e vê uma pessoa querendo trocar uma galinha em troca de alimentos. Então vocês negociam, e ele aceita troca dos 10 peixes pela galinha. Então você começa a voltar para pegar os peixes, mas você pensa, por que em vez de eu voltar até Brunão, eu não dou o papel para o vendedor? Então, como ele conhecia o Brunão, ele aceita o certificado. Assim, temos o nascimento do dinheiro na forma de papel. Na economia, dizemos que o lastro desse dinheiro é em peixes, que digamos que não é um bom lastro, pois os peixes em algum momento irão estragar e o dinheiro já não valerá mais nada. Para um lastro ser bom, ele tem que ter algumas condições: durabilidade, escassez e ser divisível, e o peixe não tem nenhuma delas. Mas o ferreiro, que estava ali por perto, vê essa transação e acha a ideia interessante, então ele vai até Brunão e deposita um pouco de seus metais da mesma forma que você depositou. Porém, o metal do ferreiro atende a todas as condições: ele é durável, resistente, divisível e escasso. Assim o ferreiro poderia ficar anos com seus certificados, se preocupando apenas com as taxas que Brunão cobraria. Ao longo do tempo, todos viram que era uma ótima ideia utilizar o metal como lastro, e assim, basicamente, todos da vila tinham o seu dinheiro lastreado nele. Não porque alguém disse que ele tinha valor, e sim porque ele realmente poderia ser trocado por uma riqueza real, como a inscrição no canal e o seu like. Mas um dia um cara, se achando esperto, pensa: por que eu não faço certificados falsos que nem os de Brunão, para trocar por bens e serviços? Porém, como há mais certificados tendo menos quantidade de metal, o dinheiro passa a valer menos, e o preço dos bens e serviços passam a aumentar. Parece confuso, né? Bem, então é só imaginar o que aconteceria se todas as pessoas, inclusive o falsificador, fossem retirar os metais ao mesmo tempo. Então, Brunão iria ver que tinha o dobro de certificados em relação aos metais, então ele seria obrigado a pagar metade do que estava escrito no papel, pois, em teoria, um certificado valeria uma barra de metal, porém como agora tem o dobro, Brunão será obrigado a repartir no meio cada metal, ou seja, os certificados estão valendo menos em relação à quantidade de riqueza real, que seria o metal. Esse processo é chamado de inflação, mas não confunda a inflação com o que o governo divulga, pois não é qualquer tipo de aumento de preços que é a inflação, e sim o aumento de dinheiro circulando na economia. Porém, voltando para a sua vila, a única pessoa que se deu bem foi o falsificador, pois ele emitiu o certificado sem ter criado riqueza, basicamente roubando a todos os outros. Esse modelo de lastro funcionava como um freio para os governos e bancos, pois caso os governos ou bancos começassem a imprimir muito dinheiro, as pessoas, empresas e instituições trocariam o seu dinheiro por ouro, por exemplo. Assim, o governo e os bancos não teriam mais ouro em seu caixa, basicamente entrando em falência. Ou seja, o governo não poderia ficar imprimindo dinheiro sem aumentar a produção de ouro, senão a quantidade de ouro iria se esgotar pelas trocas e os investimentos internos e externos que seriam evacuados. Porém, hoje o caso é bem pior, porque hoje nosso dinheiro não tem lastro.
Mas para vermos como isso aconteceu, temos que ir para Bretton Woods, em julho de 1944, que com o eminente fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído e precisava ser consertado. Então os Estados Unidos, que na época eram quase metade da economia global, havia proposto um acordo em que todas as moedas deveriam ser lastreadas no dólar, e o dólar lastreado no ouro, sendo no máximo de 35 dólares a onça de ouro. Mesmo com essas mudanças, ainda assim, a economia mundial ainda teria um lastro real, que seria o ouro. Porém, para isso os Estados Unidos deveriam continuar com uma grande reserva de ouro, o que funcionou até 1971. Em 1971, Richard Nixon surpreendeu o mundo ao suspender a conversibilidade do dólar em ouro, que, de acordo com ele, essas medidas foram feitas para principalmente proteger a economia dos Estados Unidos da perda de reservas de ouro, combater a inflação e parar a especulação contra o dólar, gerenciar os gastos com a Guerra do Vietnã, que drenavam recursos e a confiança no sistema de Bretton Woods. Na época, o mundo inteiro estava resgatando seu ouro por causa da baixa confiança no dólar. Isso fez com que o preço da onça de ouro aumentasse, e com o governo imprimindo cada vez mais dólares para financiar a Guerra do Vietnã, isso impulsionou ainda mais o preço da onça, o que gerou mais desconfiança e mais conversões. Após o fim, entre aspas, temporário do padrão ouro, que inclusive até hoje esperamos acabar essa medida temporária, o mundo entrou na era das moedas fiat, ou as moedas fiduciárias, que basicamente são moedas sem lastro. A moeda fiat, como não tem lastro, suas condições de preço são apenas a escassez, que é controlada pelo Estado, que hoje tem diversos métodos para que o dinheiro não seja falsificado. Mas justamente quem era encarregado de impedir a inflação e a falsificação é quem a cria, imprimindo milhões de reais, assim como o cara da vila, que imprimia o dinheiro roubando todos os outros que moravam na vila, para benefício próprio, pois era o único que ganhava por ser o primeiro a gastar, assim não sofrendo o problema da inflação. O governo hoje faz a mesma coisa, pois ele, os bancos, as empresas e os funcionários públicos são os primeiros a gastar, e quem mais sofre pela inflação é quem está na base, que adivinha, é você. Então, de certo modo, podemos dizer que a inflação hoje funciona como um imposto disfarçado, um imposto silencioso que corrói o nosso poder de compra enquanto o governo gasta milhões para nos convencer de que não é bem assim. Mas lembre-se, inflação não é o IPCA, nem simplesmente a alta de preços. Isso é apenas a consequência. Inflação, de fato, é o aumento da base monetária. Os preços sobem como resultado disso e de outros fatores que vêm depois. Em outro vídeo mais à frente, pretendo explicar com mais calma o que é a moeda fiat e como funciona o nosso atual e falho sistema econômico. Por agora, espero que este vídeo tenha ajudado você a entender o que realmente é a inflação e a origem do dinheiro.